Bom, estamos de volta aqui no programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. A gente está falando sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher com o juiz César Morel Alcântara. Que outras ações a gente poderia destacar do tribunal? Tem a criação do Nucevide, né? O Nucevide, como é que ele foi criado e vamos fazer um histórico dele. Vamos. Eu fui convidado pelo presidente, pelo desembargador Abelardo, para participar do Promojude, né, que é esse programa de modernização do judiciário. E esse programa de modernização ele tem um ponto que é de combate à violência doméstica. E eu sou o cogestor desse ponto. E o interessante é que, ao discutir violência doméstica com outros, eu entendi que era interessante ter um projeto piloto para que a gente pudesse depois expandir para o Ceará. E o projeto piloto é justamente a criação do Nucevide. É um núcleo de combate à violência doméstica em Maracanaú, a comarca que eu atuo. E esse núcleo, como eu falei anteriormente, ele é dividido em algumas células e a nossa principal intenção é criar uma estrutura, criar uma governança capaz de fortalecer a rede de proteção dessas mulheres junto ao município, junto aos órgãos e também junto a empresas, fazer parcerias público-privadas, ACTs, que são acordos de cooperação técnica, e promover, ao final, um combate efetivo. Tirar um pouco as decisões do papel e torná-las mais concretas, mais fazendo parte do dia a dia dessas mulheres em situação de violência. Então, o Nucevide foi criado com esse objetivo, para fortalecer o programa que já existia, Paz no Lar, para que depois fosse expandido para o Ceará. Um grande ponta desse programa também, e você perguntou sobre as iniciativas que o tribunal tem, é o Proteção na Medida, do nosso colega Tiago Dias, que é um programa que já foi reconhecido pelo CNJ e que as mulheres em situação de violência, ao chegarem na delegacia, preenchem um formulário de risco. E esse formulário de risco é um documento muito importante para que se tenha uma aferição imediata de que tipo de vítima estamos tratando e que tipo de agressor estamos tratando. Porque nós sabemos que são várias camadas, assim, dizer, de uma violência doméstica. Aquela violência doméstica pontual. Aquele esposo que, por conta de uso excessivo de álcool, chega em casa num dia porque está chateado com alguma coisa e pratica algum tipo de violência. Esse é um caso. Mas que é um cidadão que não tem passagens pela polícia, etc., mas que cometeu sim e merece punição, obviamente, por essa violência doméstica. Mas que não tem um histórico de violência doméstica em face daquela vítima e nem com outras pessoas. Ao passo que nós temos alguns agressores que possuem uma vasta ficha criminal, que tem acesso fácil a armas, que já possui algum tipo de entendimento com alguma facção criminosa. Então, criar esses perfis são importantes porque nos dá uma predição de risco. Então, eu sei se aquela pessoa em situação de violência doméstica, qual tipo de risco ela tem. Então, a partir daquela predição de risco, a partir do formulário preenchido, eu vou poder melhor decidir como juiz se a conversão do flagrante em preventivo é necessária, se as medidas protetivas, juntamente com algum tipo de monitoramento eletrônico, são suficientes. Então, esse tipo de entendimento e esse programa é de fundamental importância, né? O nosso amigo Tiago Dias é o responsável e já foi reconhecido e premiado pelo CNJ. É importante esse reconhecimento. O senhor citou aí a questão da participação em parcerias público-privadas. Queria falar um pouco dessa questão das empresas. Como é que elas recebem, como é que é a relação nesse setor, falando desse tema especificamente, como é que elas recebem as propostas, como é que são esses acordos? Tem uma abertura grande, é difícil, é complexo? Quais são os desafios? Inicialmente é complexo porque não há um caminho, né? A gente está meio que abrindo o caminho, né, com algumas dificuldades. Tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Mas algumas empresas se mostram muito receptícias e gostam muito da ideia e abraçam realmente a causa, né? A forma que nós temos de contribuir com essas empresas em contrapartida é proferir palestras sobre o tema, sobre a Lei Maria da Penha, explicar, porque nós estamos tratando de empresa, Maracanã é o segundo PIB do estado do Ceará. São empresas enormes, com às vezes 3.500 mulheres trabalhando em fábricas, né? Trabalha, por exemplo, com lingerie, com alguns outros tipos de empresas, com caixas de papelão. E ter contato com essas empresas nos permitiu, para além de ouvir essas mulheres e informar essas mulheres através das palestras,
perguntar o que é que elas podem ajudar o projeto. Né? Obviamente que nós não tocamos em valores para não ter nenhum tipo de problema em relação à questão financeira, mas em forma de cestas básicas, em forma principalmente de capacitação. Capacitar essas mulheres e empregar essas mulheres. Então eu costumo dizer, olha, e já recebi algumas devolutivas de empresários de Maracanã dizendo, doutor, as melhores funcionárias minhas foram oriundas do projeto. Isso nos deixa numa alegria enorme, porque é algo além do processo. Você transforma a vida daquela pessoa em situação de violência. Você modifica a família. Você vê que até os filhos e tal, tudo é modificado com base na liberdade que nós entregamos através de uma mínima qualidade de vida com o emprego. Bom, a gente está falando de poder, o poder da justiça, estamos falando agora das empresas e vamos para a terceira ponta, eu acho que de um tripé, que é a questão da educação, né? A importância da educação, não só a educação de crianças e adolescentes, óbvio que é muito importante, mas também a educação como um todo, no sentido mais amplo da palavra educação. Qual é a importância da educação, na sua opinião, para melhorar esses indicadores de violência, para que as mulheres também estejam mais empoderadas e que esse problema, eu acho que nunca vai ser resolvido 100%, mas pelo menos a gente pode melhorar ele, né? A educação é fundamental. Estamos imersos, infelizmente ainda, em uma cultura patriarcal. Nós temos papéis definidos para os gêneros. Então, o papel para a mulher ficou um papel de cuidado, um papel mais interno, e o papel do homem é um papel externo, é um papel do provedor, quando sabemos que, infelizmente, ainda é esse o retrato da sociedade, uma sociedade patriarcal. A educação entra para modificar essa cultura, para dizer assim, que por que não o homem ajudar nos afazeres domésticos, ficar com os filhos, por que não a mulher trabalhar, né? Então, esse tipo de papéis definidos, pré-definidos, não cabem mais na sociedade atual. Então, a grande possibilidade de mudança de cultura é através da educação, né? Se as novas gerações forem criadas já num ambiente diferente, num ambiente onde essas diferenças patriarcais não sejam tão relevantes, onde as mulheres sejam realmente independentes e possam decidir por elas, né? Sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de definição de papéis por conta do gênero, exclusivamente por conta do gênero. E a questão da tecnologia também para esse assunto? Como ela contribui para melhorar ou ajudar o trabalho de vocês, ou melhorar o tema da conscientização? Qual é o impacto que a tecnologia, esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, é super veloz, que a cada pouco tempo você vai tendo novidades, tem contribuído para a questão da violência de gênero no lado positivo, ou se tem algum lado negativo, você também podia dizer? Não, acho que só o lado positivo, né? A tecnologia ela veio de uma forma disruptiva, principalmente as teleaudiências, né, criminais. A gente consegue ouvir as vítimas das próprias casas delas hoje. Ela faz uma audiência a partir da casa porque garante pelo menos duas coisas. Primeiro, a não ter que se deslocar até o fórum e muitas vezes encontrar ou ficar próximo de um agressor, né, que causava um pavor, um medo em algumas vítimas, e hoje elas podem ser ouvidas dos seus domicílios de forma mais tranquila, e muitas vezes elas têm que, elas, por conta da situação de violência, acabam mudando de estado e até de país. Para você ter uma ideia, eu já fiz várias audiências com mulheres na Europa, por exemplo. Já fiz audiência semana passada diretamente de Paris, Lisboa, e são mulheres que saíram por conta da violência doméstica e o processo demoraria muito para ser julgado. Pelo menos 1 ano e meio para enviar uma carta precatória para fora do Brasil, quando agora, em 20 minutos, através das audiências, das videoconferências, eu consigo ouvir essas mulheres em situação de violência e o processo consegue ter um final mais próximo, mais célere. Isso é um ganho incrível, né? Um ganho fenomenal. E também na difusão do assunto, né? Porque quanto mais a gente fala e mais canais de comunicação existem, estou falando aí em relação à tecnologia da comunicação, digamos, é também mais fácil de gerar consciência, né? Porque antes, é como eu tinha falado no princípio, violência doméstica era só violência física. E hoje eu acho que muitas mulheres têm consciência que não é só isso. E isso hoje nós podemos fazer webinários, né? Tem toda uma rede de informações importantes, não só para quem milita com isso, para quem é do direito, mas também para as próprias mulheres, né? Que passam a entender que a violência não é apenas a física, como você bem falou, mas outros tipos de violência são tão importantes e às vezes mais impactantes do que a própria violência física. Claro.
Existe uma tendência hoje no Tribunal de Justiça, a gente está falando muito sobre isso aqui nesses programas, que é a questão da resolução de conflitos. No caso da violência doméstica, é possível, ocorre uma mediação em que, através de um convencimento, o agressor ou o homem violento muda o seu comportamento? É possível ou é mais difícil, né? É mais difícil, mas a gente tem alguns instrumentos que podem nos ajudar. Por exemplo, o tratamento contra drogadição e alcoolemia, né, são tratamentos necessários e que podem fazer parte das medidas protetivas, onde o agressor é obrigado a frequentar esse tratamento e trazer para nós os resultados desse tratamento. É uma das formas de lidar. A outra forma seria uma forma com rodas de reflexão, com ciclos de paz, de forma... Terapia também, terapias, para tentar retirar desse homem essa cultura patriarcal que eu havia falado anteriormente, né? Deixá-lo numa situação mais atualizada em relação à questão do gênero. Fazer ele entender, que muitas vezes é difícil, mas a gente tenta, fazê-lo entender que aquela situação não pode perdurar, que aquela forma é equivocada. E muitas vezes ele acredita que é a forma correta porque foi criado assim. Foi criado dentro de uma cultura de violência. Foi criado vendo o pai agredir a mãe quase todos os dias. E ele apenas repete esse tipo de comportamento de forma, inclusive, involuntária, às vezes, de forma inconsciente, vamos dizer assim. E aí, quando nós começamos a conversar e fazemos com que ele reflita, diz, olha, esse não é o caminho. Esse não é o caminho atual, esse não é o caminho devido, esse não é o caminho justo para aquela companheira que você escolheu para viver a vida. Doutor César, e o nosso arcabouço legal em relação a esse problema, né? A questão da punição, do punitivo, da quantidade da pena que é aplicada ao violento, é o correto hoje? O senhor acredita que precisamos de mudanças na legislação? Quais são os desafios nesse sentido? Na minha visão, as penas ainda são pequenas, né? Ainda estamos a tratar de penas que muitas vezes deixam a desejar em matéria da violência doméstica. Mas é uma questão legislativa que nós temos que compreender, mas penso que esses debates são importantes, né? Um membro do judiciário informar que as penas não são as adequadas é uma forma de indicar que aquilo talvez mereça uma revisão por parte do Poder Legislativo, por parte daqueles que podem modificar a lei. E realmente, trazer esse assunto pode gerar um debate positivo e uma mudança em relação às penas que, na minha visão, ainda são, muitas vezes, encurtadas para a gravidade dos atos. Porque, imagine, a violência doméstica ela gera repercussões enormes na vida de uma pessoa e repercussões para toda a vida. Não é um crime pontual onde, muitas vezes, vítima e agressor não se veem mais. Por exemplo, vamos fazer um paralelo com um crime de roubo, né? O crime de roubo, agressor e vítima passam por uma situação limite, né? Uma situação difícil, mas depois de 1 ano, 2 anos, as lembranças ficam porque geralmente os traumas ficam, né? Mas aqueles personagens não vão se ver mais, ou quando vão se ver é numa audiência que rapidamente se resolve. Ao contrário da violência doméstica, onde muitas vezes tem que haver a convivência posterior, em relação, por exemplo, aos filhos, em relação à divisão patrimonial. Até mesmo em relação à zona geográfica onde vivem, né? Sim, sim. E muitas vezes a violência não é pontual. Há um histórico de violência não oficializada, não narrada por essa mulher aos órgãos oficiais, quando deveria, e vai narrar apenas numa última, quando ela não aguenta mais aquela situação. Quando a situação passou de todos os limites. E esse histórico de violência traz repercussões para sempre na vida da vítima. É por isso que é necessário, às vezes, fazer todo um acompanhamento psicológico da mulher em situação de violência, da prole, para que isso seja mais amenizado. Perfeito. Estamos aqui no marco da comemoração dos 150 anos do Tribunal de Justiça. Queria saber quais são as suas sensações de fazer parte desse tribunal nesse momento histórico, com um tribunal que tem uma visão de futuro bastante marcada. Como você se sente? É uma felicidade enorme, né, fazer parte desses festejos aí dos 150 anos do tribunal, sobretudo porque a violência doméstica hoje é tratada como prioridade pelo Tribunal de Justiça, né? Eu vejo isso nas ações, vejo que o número de juizados cresceu nos últimos anos em virtude da necessidade de interiorizar o combate à violência doméstica e, principalmente, eu vejo colegas dedicados
a causa, o assunto, né, devidamente com um compromisso com a justiça e um compromisso com as pessoas que procuram o judiciário. Acho que o grande marco que a grande mensagem que a gente pode deixar nos 150 anos do Tribunal de Justiça é isso. É garantir que as pessoas sejam atendidas, bem informadas, que saiam modificadas desse contexto do Poder Judiciário, que entrem de uma forma e saiam modificadas, mas que, sobretudo, levem a mensagem de que nunca estarão sozinhas, que nós acompanharemos toda essa curadoria desse processo e nós não vamos deixar de prestar aquilo que nós fomos incumbidos, que é a melhor prestação jurisdicional. Que bom, né? Muito obrigado, então, pela presença. Bom, assim a gente termina o programa de hoje. Eu agradeço o juiz César Morel Alcântara e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.